que eu vou apresentar aqui hoje foi sorteado para mim o capítulo 3, acho que 3 do Yoder, que é as tensões em pavimentos rígidos, né? E aí dentro da intenção de querer focar um pouco mais em algum tópico, até para tentar destrinchar um pouco mais, enfim, eu optei por falar da transferência de carga em juntas de pavimentos rígidos. Por que falar disso, né? Qual é a motivação de trabalhar essa transferência de carga em juntas? O primeiro ponto a gente analisar é a principal diferença entre pavimentos flexíveis e rígidos, né? A gente já está cansado de ver isso, qualquer capítulo introdutório dos bons livros vai trazer isso de forma bem ilustrada, mas a principal diferença, obviamente, é o módulo, né? O módulo de elasticidade desses dois tipos de materiais. E isso acarreta um comportamento mecânico relacionado a tensões, deformações, deslocamentos, enfim, é bastante diferente, né? Enquanto o flexível, ele é mais pontual, com aquela concentração maior, o Fábio até mostrou a imagem, não, acho que o Fábio, enfim, tem em qualquer livro que a gente vê. O pavimento rígido, ele tem uma distribuição que alguns chamam mais solidária, né? Ela se distribui de maneira mais horizontal, o professor Lélio falou isso em algumas aulas dele. E aí isso acaba trazendo para a gente essa necessidade de analisar isso de maneira diferente. Essa contribuição mais solidária, ela é extremamente importante no pavimento rígido. Porém, no pavimento rígido, por alguns motivos que a gente vai ver daqui a pouco, há necessidade de eu fazer juntas. Não que não haja nos pavimentos flexíveis, né, mas são juntas construtivas que não apresentam essa descontinuidade. Mas no pavimento rígido eu tenho essas juntas, e essas juntas são descontinuidades, que prejudicam consequentemente, essa solidariedade. Então, eu preciso de atacar nessas descontinuidades e tentar atenuar esses efeitos prejudiciais que elas causam, né? Então, aqui eu tenho fotos de pavimento rígido e flexível, só para a gente dar uma olhada, né? Aqui eu tenho uma junta aqui longitudinal nesse pavimento, e aqui essa parte mais esbranquiçada, que são as juntas do pavimento rígido, é porque elas precisam de ser lavadas e tudo, aí logo após a execução da camada fica mais esbranquiçado mesmo. Bom, aqui eu trouxe um exemplo prático, não tem necessidade de a gente ler nada que está escrito aqui, é só para ser visual mesmo. Isso aqui é um projeto de uma pista de táxi, um pátio de aeronaves, do aeroporto de Alcântara, no Maranhão, só para detalhar mesmo como que tem que ser feito essa parte de juntas, né? Tem que ser feito com bastante cuidado, com bastante detalhamento. Cada cor aqui representa um tipo de junta diferente. Eu tenho juntas transversais, juntas longitudinais, com barras, sem barras, eu tenho que colocar espaçamento, o tamanho das barras, onde que tem barra, onde que não tem barra, qual tipo de junta, tem que determinar a forma, qual a barra, como é que é o selante, enfim, é um detalhamento bastante importante de ser feito, né, nesses projetos e que, enfim, impactam muito, como a gente vai ver, no desempenho desse tipo de pavimento, né. Aqui como que as barras, aqui embaixo, como que as barras são inseridas, né, dentro do pavimento, são apoiadas lá, enfim. Então, o objetivo nosso é esse, é compreender o modelo matemático relacionado exclusivamente à mecânica da transferência de carga em juntas de pavimentos rígidos. E aí a gente vai comentar algumas coisas sobre soluções analíticas, vai ser o foco maior, mas também comentar algumas coisas sobre soluções numéricas. Então, a gente vai seguir esse roteiro, falar primeiro, de maneira geral, pavimentos rígidos e as juntas, né, os tipos de juntas, meio como se fosse uma revisão. Aí entrar a fundo mesmo na transferência de carga, no modelo matemático que existem nos livros, nos principais livros, fazer um exemplo de aplicação, um exemplo razoavelmente simples, falar um pouco do aprofundamento que ataca justamente nas limitações que esse modelo analítico apresentado nos livros tem, né? Ele tem algumas limitações e o aprofundamento ataca justamente nessas limitações, tentando contornar e até melhorar os modelos. E, por fim, as considerações finais. Bom, pavimentos rígidos e juntas. Se a gente for ler vários livros diferentes de pavimentos rígidos, ou os capítulos, pelo menos, de pavimentos rígidos, a gente vai ver diferentes classificações. Eu tentei trazer aqui uma junção de todas elas, né, tentando, enfim, juntar o que tinha de melhor ali em cada um dos livros que eu já li sobre isso. Então, o primeiro é o pavimento de concreto simples, é aquele mais convencional, que a gente tem mais costume com ele. Em inglês seria esse Jointed Plain Concrete Pavement. O Jointed é justamente por causa das juntas. Eu tenho o concreto armado, que é praticamente igual ao anterior, porém tem uma armadura que combate os esforços de tração. A armadura é para combater esforços de tração, ele ainda há necessidade ainda de se ter juntas nele. Eu tenho concreto com armadura contínua, aí nesse caso eu tenho armadura para combater esforços de tração e também tenho armadura para combater os esforços de retração, enfim, e aí não há necessidade de se ter essas juntas, pelo menos não as juntas de retração, as construtivas não tem como, tem que ter mesmo.
Pavimento de concreto protendido, né, tem uma eficiência muito grande, mas com dificuldades de controle tecnológico, enfim. Pavimento de concreto pré-moldado, que tenta vencer um pouco aquela dificuldade de liberação de tráfego, né? O professor Lelo até comentou isso em alguma aula. E o white topping ele não tem uma tradução aí para o português, seria colocar uma camada em cima de um pavimento já existente, normalmente asfáltico, né? E aí eu posso ter o white topping normal ou ultra delgado, dependendo da classe do concreto que eu estou utilizando. Aqui eu trouxe 3 imagens, essa primeira aqui de baixo é de uma pista de pouso em Estirão do Equador, interior do Amazonas. A solução lá foi o white topping, lá era um pavimento asfáltico, pavimento flexível, né, um local de bastante dificuldade de acesso, então colocaram aí o revestimento em concreto até para que seja, né, tenha menos manutenções, ou pelo menos manutenções grandes ao longo da sua vida de serviço. O concreto protendido lá numa taxiway paralela do aeroporto de Canoas, eu nunca fui lá, um colega meu que tirou essa foto me mandou, ele disse que o pavimento é da década de 80, e assim, ele está íntegro, claro, um pouco envelhecido, mas íntegro, sem nenhum problema aparente. Então, assim, né, o concreto protendido ele tem essa vantagem de ter uma durabilidade maior. Essa transversal aqui é para fazer a manutenção das cordoalhas, né, das cordoalhas que formam o concreto protendido. E aqui o concreto pré-moldado da taxiway do aeroporto lá de LaGuardia, do Nova York. Claro, ela tem esses espaços aqui que depois tem que ser preenchidos, mas é uma alternativa, né, que pode agilizar, igual eu falei, a liberação do tráfego. Bom, esse slide aqui é como se fosse uma revisão geral da análise de tensões em pavimentos de concreto. O foco não é esse, eu só coloquei aqui só para ter como se fosse uma revisão mesmo. A interação solo-estrutura nesse tipo de pavimento tem uma peculiaridade, né, em relação ao pavimento flexível, que o módulo do concreto é muito maior que o módulo da fundação, então isso faz com que a solicitação, a resistência, né, aquela solicitação seja praticamente toda ela feita pelo revestimento. Então, por isso que ele é mais indicado em locais onde o solo é muito ruim, o solo de subleito é muito ruim, eu não tenho acesso a outro tipo de solo, jazida no local. Existem vários tipos de modelagem, né? A mais apresentada é a modelagem da fundação do pavimento rígido, a mais comum, ou a que se apresenta nos livros, é essa de líquido denso, que é de Winkler, que é aquela da mola, né? F igual a KX, só que aqui no caso P, que seriam essas tensões, é igual a K, que é uma constante, vezes delta, que seria um deslocamento aqui, e esse K eles chamam de módulo de reação do subleito. Igual disse, existem outras modelagens, né, que dá para ser feita com mais de um parâmetro. Essa aqui é feita só por um parâmetro, né, esse parâmetro K, mas aqui dá para ser feita por mais de um parâmetro, que são modelagens mais complexas um pouco. O Westergaard, lá na década de 1920, ele introduziu esse conceito de rigidez relativa, que isso acaba sendo utilizado na análise de tensões. E o Paulo comentou semana passada da análise que ele fez, né? Normalmente a análise é feita em pelo menos 3 locais, né? No canto, no interior e na borda, e para cada uma delas eu tenho uma equação diferente, desenvolvida principalmente pelos trabalhos de Westergaard aí nas décadas de 20, 30, 40, até 50. Esses são os 3 tipos principais de carregamentos que eu tenho que analisar para obter as tensões e deformações, enfim, no pavimento rígido. Mas, claro, eu tenho que analisar também o diferencial térmico, o Paulo também comentou isso semana passada, e outras análises que também são feitas, né, igual a análise de fadiga, dos modelos experimentais SN, que, né, enfim, o pessoal já vem comentando aí. Outras coisas um pouco mais específicas, porcentagem de placas trincadas, índice de bombeamento, que é quanto que a subbase pode bombear para cima, e isso acaba perdendo o suporte, né, da placa, então é ruim. Desnível entre as placas, né, isso é bem particular de pavimentos rígidos. E eu tenho métodos aqui, guia da ASTO, igual aquelas pistas da ASTO que as meninas apresentaram semana passada, também foram feitas com pistas de teste em pavimentos de concreto, então eu tenho modelos empíricos que trabalham isso, método PCA. Então, essa é como se fosse uma revisão geral, e, enfim, tem vários outros métodos aí que eu posso utilizar para falar da mecânica de pavimentos rígidos, da mecânica específica de tensões e deformações na placa, né? Bom, mas vamos focar aqui no que a gente quer apresentar hoje, que são essa questão da transferência de carga em juntas. Primeiro, vamos falar das juntas, né? Eu classifiquei aqui as juntas em pavimentos rígidos em 2 grandes grupos. Também, quando a gente vai lendo os livros, a gente percebe que não há uma uniformidade nessa classificação. Eu tentei trazer aqui para mim, seria de forma, eu consigo entender de forma mais clara. Primeiro, do ponto de vista geométrico, né? Eu tenho juntas longitudinais e transversais, e elas estão relacionadas ao processo construtivo. Então, essa aqui é uma ampliação do pátio lá do aeroporto de Confins,
A gente pode ver aqui que tem uma pavimentadora bastante robusta, né, bastante larga, então ela consegue executar aqui ao mesmo tempo 2 placas, né? Então esse é o sentido de concretagem. As juntas nesse sentido de concretagem são juntas longitudinais, então essa junta de cá, onde tem essa forma é uma junta longitudinal, do lado de lá onde tem a forma é junta longitudinal. Aqui no meio também eu vou ter uma junta longitudinal, essa aqui é de construção, as das extremidades é de construção, essa no meio aqui de retração, contração, enfim. E eu tenho as juntas transversais, que são aquelas transversais ao sentido de construção. Então, isso tem a ver com o processo construtivo. Só que em rodovias, o normal é a gente concretar no mesmo sentido do tráfego. Então, a gente acaba utilizando esses termos também relacionados ao sentido do tráfego. Como que a aeronave vai se deslocar aqui no pátio? Não sabemos, de qualquer maneira, né, vai depender da sinalização, enfim, de qualquer maneira. Na rodovia é mais fácil de se prever isso, mas no pátio de aeronaves isso não dá para ser previsto, então por isso que eu, né, dou foco aqui nessa parte construtiva. E a classificação do ponto de vista físico, eu tenho as juntas de contração, elas são necessárias porque nas primeiras idades do concreto, né, as reações internas do concreto acabam gerando esforços ali de tração, que o concreto ainda não tem capacidade de resistir, ele vai acabar trincando, isso é inevitável, né, o concreto simples, isso é inevitável de acontecer. Como eu sei que isso vai acontecer, eu acabo ordenando, então eu crio aqui uma superfície enfraquecida da minha placa, e eu sei que a trinca vai acontecer abaixo dessa superfície enfraquecida, abaixo de onde eu serrei, aí eu venho e faço a selagem dessa junta, ou seja, eu previno que as águas infiltrem, enfim, causem esses problemas que podem ocorrer. Então, essa é a junta de contração. A junta de expansão, alguns chamam de isolamento, que seria a separação entre 2 construções com comportamentos diferentes, asfalto e concreto e uma torre, concreto e calçada, enfim, concreto e hangar, pode acontecer isso também no caso de aeroportos, né? Enfim, são construções que têm comportamentos diferentes. E juntas de construção, que são aquelas que separam tempos diferentes de concretagem, né? Terminei a etapa do dia, vou iniciar no outro dia, ou depois da cura daquela etapa que eu terminei, aí eu tenho que fazer uma junta de construção. Todos esses tipos de juntas, elas representam descontinuidade. É uma descontinuidade que prejudica, igual eu disse mais atrás, que prejudicam aquela minha solidariedade que eu tenho que ter no meu pavimento no meu pavimento rígido, né? Então, para isso, eu tenho que avaliar a necessidade de prever um dispositivo que me ajude nessa solidariedade, né, nessa transferência, que transfira a carga de uma placa para outra sem muito prejuízo, que otimize essa solidariedade. Então, isso que é a transferência de carga e é isso que a gente precisa de prever também nos nossos pavimentos. E aqui é aquele mesmo projeto, eu trouxe aqui só fotos um pouco maiores para a gente entender. Essa primeira junta aqui é a junta de contração, então a gente está aumentado aqui, a gente pode ver, eu faço, eu serro até aqui embaixo, depois eu abro mais essa junta aí para selar, mas a gente vê que abaixo desse corte eu vou ter uma trinca de retração, né? Ela aparece aqui. Como ela é uma trinca que vai acontecer ali de forma natural, né, abaixo dessa serra, acaba tendo um intertravamento dos agregados aqui. E isso auxilia um pouco na transferência de carga, por isso que eu posso ter essas juntas sem barra de transferência, vai depender da solicitação de tráfego, enfim, ou posso ter com barras de transferência, né, porque há um intertravamento dos agregados aqui que me auxilia nessa transferência de carga. Junta de isolamento, igual eu falei, separam construções diferentes, aqui concreto de cimento Portland, concreto asfáltico, apresentam comportamentos diferentes, ou seja, vou ter que ter uma junta isolando elas aqui para poder se dilatarem na hora que quiser dilatar, enfim. E aí coloca isopor e tudo, tem esse detalhamento aqui. E as juntas de construção, diferente das juntas de retração, as juntas de construção são lisas, porque eu terminei uma etapa de concretagem, passado o período de cura, eu vou e insiro outro concreto aqui. Então aqui cria uma superfície lisa, onde praticamente não há nenhuma transferência de carga, então é mandatório que eu coloque aqui uma barra de transferência que me auxilie nessa transferência de carga. E claro, eu vou ter que selar também. Então basicamente esses são os tipos de juntas que pavimentos rígidos podem ter. E como que se dá a transferência de carga nessas barras de transferência, que eu necessito para aumentar essa minha solidariedade, para eu diminuir essa minha descontinuidade. Igual eu comentei mais cedo, primeiro eu tenho intertravamento dos agregados, só que vocês imaginam bem, é um modelo empírico, eu vou depender do traço do concreto, do tamanho dos agregados, do quão o agregado, né, da lamelaridade dos agregados, enfim, vou depender de uma série de fatores bastante complicado de modelar isso, né? Então, normalmente a gente considera isso como sendo um auxílio, um coeficiente de segurança, como se fosse. E as barras de transferência, como é que a gente modela isso?
Existem vários modelos, eu vou apresentar aqui o que se tem nos livros também, que se baseia na teoria de vigas, e aí eu preciso de pegar a mecânica das estruturas, né, puxar um pouco de mecânica das estruturas para modelar como que se dá isso. Então, a teoria de vigas, lá de Timoshenko, o próprio Westergaard contribuiu, depois Bradbury e Friedberg fizeram alguns ensaios enfim, as equações finais dessa teoria acabaram sendo desses dois últimos, né, Bradbury e Friedberg. Então, a teoria de vigas é como se fosse a linha elástica, né, a viga de Euler-Bernoulli, mas aí, nesse caso, com sobre uma fundação elástica, o Beam on an Elastic Foundation. Então, eu tenho essa viga aqui, que eu tenho uma carga P, que é uma viga genérica, tá certo? Não tem nenhuma né, não é transferência de carga nem nada, é uma viga qualquer aqui. Então, eu tenho uma carga pontual, uma carga distribuída, e aqui eu tenho a reação da fundação. Tem várias maneiras de demonstrar isso, talvez a mais fácil seria pegando um elemento pequeno dessa viga e fazendo o equilíbrio dela. Eu tenho cortante para cima, cortante para baixo, momento, carga distribuída e a reação aqui de baixo, fazendo o equilíbrio. Eu chego nessa equação, dq dx é P menos Q, e aí lá da teoria de vigas, né, eu vou ter que Q é a derivada do momento, em relação a x aqui, esse meu eixo aqui, dq, então, enfim, dq dx d2m dx2, aí eu substituo aqui, também da teoria de vigas, eu, enfim, obtenho essa equação, que seria a equação da linha elástica, né, e ok, obtenho a minha equação final de como que se dá o deslocamento dessa barra ao longo de sua fundação, ou dessa viga ao longo de sua fundação. Trazendo isso para a barra de transferência, eu desconsidero essa carga distribuída, é uma simplificação, normalmente não se tem, ou quando se tem alguma coisa do concreto, mas muito pouco, né? Então, eu desconsidero, então eu elimino esse Q aqui, aí eu fico com essa equação, EI d4y dx4 mais P igual a zero, uma equação diferencial, razoavelmente simples de se resolver, tem solução analítica dela, não preciso de caminhar aí com essa equação diferencial para nenhum método numérico. Claro, a depender de como eu modelo o meu P, de como eu modelo essa minha reação. Novamente, vou modelar como Winkler, né, o P igual a KY, e aí substituindo, eu fico com essa equação diferencial a ser resolvida, igual eu falei, tem solução analítica, não preciso de nenhum método numérico, tenho a minha função de substituição, é uma função de substituição também simples, aí eu chego nessa solução, e aqui há uma abreviação que os autores fizeram de beta, que seria um comprimento característico, né, só para abreviar um pouco mais a solução geral. E aí eles tentaram fazer alguma interpretação física dessas constantes, né? Claro, derivado de uma equação diferencial quarta ordem, vou precisar de eu vou ter 4 constantes, vou precisar de 4 condições de contorno, a gente vai ver isso. Mas eu tenho uma interpretação física aqui dessas constantes, seria o y0, né? Seria a deformação no ponto zero, seria a soma das C1 mais C2, o dy dx, que é o θ zero, que seria a curvatura, eu dependeria das 4 constantes, aí o momento também no ponto zero, o cortante também no ponto zero, dependeria dessas constantes aqui. Bom, aí o que fez Friedberg? Pegou essa solução e impôs outras restrições, impôs algumas limitações. Uma delas é essa barra infinita, considerando que a barra, né, fosse infinita, ou nesse caso semi-infinita, a gente fala infinita porque seria para os dois lados, né? Quando o x tende ao infinito, né, seria a barra infinita, o meu y, a minha deflexão aqui em y vai para zero. Isso implica, substituindo na solução geral, C1 igual a C2 igual a zero. Opa, já eliminei aí duas constantes, reduziu para essa outra equação aqui. Aplicando outra condição de contorno, que seria em x igual a zero, que é justamente aqui nessa face, o meu cortante é a própria carga P, essa carga aqui aplicada, que seria a carga a ser transferida, né, para outra placa. Parte da carga fica resistida por uma placa, parte da carga é transferida para outra placa. Esse PT aqui seria justamente a carga a ser transferida. E o momento, se eu considerar a abertura da junta aqui como sendo Z, metade disso Z sobre 2, então meu momento menos PTZ sobre 2 seriam essas outras condições de contorno, que vão me fornecer, então, a solução final, analítica, né, tranquilo de resolver utilizando essa solução. Alguns autores fizeram análise dessa solução e impuseram aí alguns comprimentos característicos das barras, né, curta, longa, média, e esse autor aqui foi o principal que fez uma análise dessa solução de Friedberg e considerou, a partir de ensaios experimentais, que essa solução seria boa, aplicável a barras longas, principalmente por conta da consideração da barra infinita dele, né? E as barras longas ele analisou que seria esse beta LE,
e o LE é metade do tamanho da barra aqui, maior do que π. Bom, aí o que a gente fez aqui só para ter uma noção de se as barras que a gente costuma utilizar podem ser consideradas como barras longas, né? Aí eu peguei um modelo de reação, de fundação desse VESIC, só para ter o K, peguei algumas propriedades aqui desse Lorentz, o E do concreto, o E da barra, né? No caso aqui o aço, o coeficiente de Poisson e o K, modo de reação do subleito, e peguei para as barras utilizadas em aeroportos, né, lá da FAA, quais são os beta LE, e vi que para o que eles recomendam, todos dão barras longas, então ok, dá para ser utilizado. Uma outra curiosidade ou definição desse modelo é que o Westergaard definiu que as barras atuantes na transferência de carga, porque obviamente quando eu tenho uma carga aplicada, não é só uma barra que vai atuar, né, na transferência, eu tenho uma série de barras ali atuando. Elas são até 1,8 vezes L, esse L é aquele comprimento característico definido pelo próprio Westergaard, que eu comentei lá atrás. E eu ainda posso utilizar o princípio da superposição, claro, eu estou trabalhando aqui no regime elástico, então o regime elástico me permite utilizar esse princípio da superposição. Se eu tenho duas cargas atuantes ali na minha placa, eu posso calcular para uma, calcular para outra, somar, que isso vai me dar qual é a resposta correta. Um outro conceito ainda dentro de transferência de carga é essa eficiência da transferência de carga, né, que é o LTE, é um parâmetro que dá para ser medido em campo pelo próprio FWD, né, você faz um ensaio e mede o deslocamento nas placas, né, aplica uma carga, mede o deslocamento nas placas e consegue obter esse LTE, que nada mais é que o deslocamento da placa não carregada sobre o deslocamento da placa carregada. Esse LTE também, alguns autores colocam eles em função da própria tensão, mas eu coloquei aqui só em função do deslocamento, que é mais usual, foi o que eu vi mais. Um exemplo simples de aplicação é o exemplo 3.2 do Yoder. Aqui eu tenho uma placa, eu tenho carga aplicada em A e em B, carga de 40 kN. Eu tenho uma junta de abertura 5 milímetros, a distância entre os carregamentos é 1,8, a primeira barra dista 0,15 metros, a carga concentrada em A, a carga concentrada em B, e ele me deu alguns outros dados, diâmetro da barra, o módulo de reação da barra, que seria o módulo do concreto, né, o módulo de reação do concreto, o raio de rigidez relativa, o módulo da barra, que nesse caso é de aço. E aí a primeira consideração a ser feita, que ele fez na resolução do problema dele, é considerar LTE 100%, ou seja, metade da carga vai ser transferida, metade vai ficar numa placa, metade vai ficar na outra placa, né? Então, de cada carga desses 40 kN, só 20 vai para outra placa. Então, para resolver é bastante simples, não tem muito segredo, eu considero que os 1,8 L, então eu faço uma proporção aqui, na carga concentrada é 1 e vou caindo até essa distância de 1,8 R, vejo qual a contribuição de cada barra nessa transferência, contribuição total deu 4,35, como a carga que eu vou transferir é 20, quer dizer que 1 equivale a 4,598 kN, faço a mesma coisa para a carga B, vou utilizar aqui o princípio da superposição, soma a primeira, soma com a segunda, então eu vou ter um carregamento crítico aí de 5,199 kN, que seria o meu PT, lá daquela equação. Essa é a minha equação final, o ponto crítico é justamente na face da junta, né? Então seria no x igual a 0. Então x igual a 0, o meu Q0 é igual a PT, o momento é menos PTZ sobre 2, a gente viu isso lá. Então substituindo esses valores na minha equação final, eu chego nessa expressão, um pouco mais simples, calculo o meu beta, tenho todos os dados, o único dado que eu não tenho de maneira direta aqui é o momento de inércia, mas, enfim, é uma barra de seção circular, bastante simples de calcular, é πd4 sobre cd4, se não me engano. Aí tem o meu beta, pronto, substituo lá, acho minha deflexão, substituo na sigma igual a KY0, né, no Winkler, e vou ter a minha tensão 19,6, é a tensão máxima atuante no concreto, no entorno da barra, a gente vê que é uma tensão bastante elevada, essa tensão de compressão. Beleza, esse é um exercício bastante simples, e a gente pode fazer variações dele, eu cheguei a fazer algumas variações, enfim, nada a acrescentar em relação a essa resolução do exercício. Porém, esse modelo desse exercício
que eu apresentei, do exercício que a gente acabou de mostrar aqui, apresenta algumas limitações, né? Por exemplo, carga pontual, eu considero aquela carga de roda como concentrada, né, num ponto, carga pontual. Eu trabalho só no regime elástico do concreto e eu tenho que inserir nesse meu modelo, né, naquela demonstração a gente viu, algumas hipóteses cinemáticas da teoria de viga, que são, por exemplo, a fundação elástica, seção plana permanece plana e todas aquelas outras considerações da teoria de vigas. E isso me impossibilita de uma análise mais aprofundada, por exemplo, justamente da região do concreto no entorno das barras de transferência, porque ali é onde há uma concentração de tensões. Eu analiso aqui as tensões de compressão, mas há também a formação de algumas tensões de tração, e isso pode ser um problema para o meu pavimento. Isso, aqui eu posso ter o surgimento de trincas, e essas trincas podem prejudicar o desempenho do meu pavimento. Então, para um aprofundamento, né, para que eu tente corrigir essas limitações, eu posso aprofundar um pouco nesses meus modelos, né? Então, um ponto que eu posso aprofundar é a utilização de modelos mais complexos para a própria fundação, assim como é feito, às vezes, para o cálculo de tensões, né? Lá no cálculo de tensões eu mostrei também a fundação de Winkler, eu tenho outros tipos de fundações, de 2 parâmetros, enfim, que são um pouco mais complexas. Posso utilizar soluções numéricas, foi o que o Paulo apresentou semana passada, utilizando o software de elementos finitos. Eu posso ter soluções, isso tem algumas pesquisas interessantes sobre isso, seções com formatos otimizados, né, da barra, que não circular. Lembre que naquela solução a gente percebeu que a transferência de carga depende do momento de inércia, então eu posso variar essa seção otimizando esse momento de inércia, né. Então esse Lorentz aqui, ele utilizou barra elíptica e há pesquisas também com outros tipos de seções desses dispositivos, né? A barra elíptica, em particular, ela não está mais só no nível de pesquisa. Eu já tenho alguns softwares aí que já me possibilitam calcular quanto que eu transfiro, enfim, quais são as tensões na barra para esse tipo de barra elíptica. Outro tipo de aprofundamento seriam materiais alternativos, né, ao aço. Esse autor aqui, Alro Meidal, ele utilizou barra de polímero reforçado com fibra de vidro, né? Deu resultados bastante interessantes também. Eu posso, modelos mais complexos também que me permitam investigar problemas construtivos. Eu tenho alguns problemas de desalinhamento, ou mesmo folga nas barras de transferência. Isso vai enfim, gerar possivelmente alguns problemas no meu pavimento, né? Principalmente esse desalinhamento vai aumentar ainda a minha concentração de tensões. E eu posso ainda utilizar modelos constitutivos do concreto, além do regime elástico, né? A gente viu aquela tensão lá 19,6 MPa, mas dependendo do carregamento pode ser até maior, então pode fugir, aquela tensão pode fugir do regime elástico, aí o meu modelo constitutivo do concreto já não vai estar mais representando a realidade, então eu posso utilizar um modelo bastante utilizado atualmente é esse de plasticidade com dano, ele representa bem, ele pega a plasticidade, insere mecânica do dano contínuo e fornece bons resultados. E aí eu vou fazer um merchandising aqui, né, do que eu estou pesquisando, que é justamente isso. Eu estou utilizando esse modelo de evolução do dano no concreto, né, o modelo de plasticidade com dano. Então a minha pesquisa atualmente ela é avaliar a evolução do dano no concreto, em pavimentos rígidos, no entorno da barra de transferência. Como é que se evolui esse dano aí. Então o primeiro ponto foi procurar resultados experimentais, né, da literatura, onde eu pudesse reproduzir um modelo em elementos finitos para calibrar esses resultados experimentais. Então eu encontrei esse aqui do Alro Meidal e ele não, a vantagem dele é que ele não modelou o solo. É claro, isso aqui não é uma junta de pavimento rígido, né? É uma estrutura que representa, ou uma estrutura representativa de uma junta, né? Não é exatamente uma junta. Mas como ele não modelou solo, modelar solo é uma coisa bastante complicada, sujeita a muito erro, enfim. E aí a gente gostou por causa justamente disso, dele não modelar solo. Então a gente pegou a estrutura dele, fizemos um modelo em elementos finitos para analisar exatamente isso. A gente fez o modelo no Abacus, que é um software de propósito geral, assim, de elementos finitos, né? Dá para você modelar qualquer coisa lá. E ele é bastante rico nessa parte de modelos constitutivos não lineares, não elásticos, né? Ele já tem o plasticidade com dano embutido nele lá, ficou um pouco mais fácil. Então o modelo de plasticidade com dano é simples, né? Ele só desconsidera da área resistida aquela área danificada, então ele insere aí um parâmetro escalar, então é bem simples de modelar. Esse parâmetro escalar, que é justamente o dano, ele diminui a rigidez
a rigidez do meu material, né, no caso aqui o concreto, e ele pode variar de 0 a 1, claro, 0 e 1 sendo aí extremos teóricos, né, eu não tenho, ainda mais para o concreto, um material totalmente íntegro, muito menos um material totalmente deteriorado. Então, o primeiro passo nosso foi calibrar, esses pontinhos são os resultados experimentais, a curva é o nosso resultado numérico, né, tem uma calibração razoavelmente justa, e aí a gente avaliou a evolução do dano do concreto na região do entorno das barras de transferência. A primeira comparação que a gente fez foi utilizando barras de aço e as barras de polímero reforçado com fibra de vidro, e esse já está concluído e está em andamento agora eu alterar o material, ao invés de colocar o concreto, colocar um composto cimentício com fibra de PVA. E aqui algumas imagens da evolução do dano, quanto mais escuro, mais danificado. Né? Então, do lado de cá à esquerda, né, é o aço, e do lado de cá a barra de polímero reforçado com fibra. A gente vê que com o aço danifica muito mais. Isso aqui é bloco carregado, bloco não carregado, desses dois blocos aqui que a gente modelou. Considerações finais, eu trouxe aqui 3 frases desses 3 autores, né, desses 2 autores, 2 do Balbo, né, o Balbo comenta que essas juntas são elementos críticos do sistema de pavimentos, né, e mal projetadas elas geram esses desempenhos medíocres, daí a importância, né, da gente estudar isso, e esse outro autor aqui também comenta que as tensões no entorno, né, das barras de transferência são um fator principal que pode contribuir para esses problemas, né, desse tipo de pavimento, de pavimento de concreto simples. Então, é extremamente importante analisar isso também num pavimento de concreto. E eu trouxe essas 2 tabelas aqui para a gente não perder de foco o leite branco, né? Claro, todo esse trabalho que a gente faz é um trabalho mais acadêmico, mais de academia. No dia a dia de projeto, a gente não pode perder de foco que o leite é branco. Então, eu tenho tabelas que já me mostram como que eu tenho que colocar minhas barras de transferência, em qual local, qual é o tamanho delas, qual é o comprimento. Então, fugir disso pode não acarretar projetos bem feitos e obras bem executadas, né? Pode me gerar problemas. Então, o leite é branco, então é importante seguir isso aqui no dia a dia. Na academia, a gente estuda e tenta melhorar e tenta mostrar como que se pode melhorar esses desempenhos aí. Algumas referências que a gente utilizou, e é isso. Obrigado, pessoal.